Olá, seja bem-vindo à nossa aula de hoje. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a anamnese, tá? A anamnese é realmente uma sessão extremamente importante, tá? A partir desses dados, você vai conseguir concluir e fechar a sua avaliação com chave de ouro. É o que eu sempre digo para as minhas mentoradas, para outras psicopedagogas e psicopedagogos, que a anamnese ela é fundamental para você concluir o seu processo avaliativo. Então, vamos conversar sobre a anamnese, como preencher as perguntas principais a se fazer, tá? Eu deixo esse modelinho aqui disponível para vocês, mas é claro, pessoal, se vocês tiverem outros modelos, quiserem acrescentar outras perguntas também, fica a critério de vocês, tá? Mas essas perguntas que eu coloco aqui são as perguntas básicas, certo? Aqui eu coloquei um nome fictício para vocês, tá? Para nós trabalharmos em cima disso. Então, a nossa aprendiz aí é Ana Júlia, tem 10 anos, gênero feminino, coloca o CPF, o RG, o contato, o endereço certinho, a escolaridade, a escola que a criança estuda ou adolescente, né? E em caso de emergência, coloque em caso de emergência. Isso é muito importante, tá? Caso vocês precisem ir acessar outra pessoa da família, não consiga ir fazer a devolutiva, precisa encaminhar esse documento para alguém. Então, é importante você ter um segundo número, uma segunda opção, caso você não consiga falar ali diretamente com o responsável ou os responsáveis, tá bom? Então, aqui, né, coloquei ali a primeira consulta, isso vocês já terão preenchido, tá? Lembra lá da entrevista inicial que nós falamos da aula passada? Então, isso aí vocês já deixam preenchido, tá? Coloca ali a aparência e o comportamento da criança. Quando nós falamos da aparência e do comportamento, eu não estou falando da aparência física, né? Ah, nossa, a criança tem cabelo comprido, tem o olho de cor tal, é alta, é baixa. Não, você vai colocar que ela aparenta ser uma criança típica, com comportamento adequado para a idade ou não, né? Isso tudo você já observou lá na entrevista inicial e você já consegue preencher essa parte aqui que é da primeira consulta, tá? Então isso aí você já vai deixar preenchido, colocar a queixa principal, colocar a queixa escolar se tiver, tá bom? O histórico da queixa. Aqui nós já iniciamos a parte que vocês vão começar a falar com os pais. Então, oi, tudo bem? Nós fizemos a nossa entrevista inicial. Vou só confirmar os dados com vocês. Pega o nome certinho da criança, todos os dados, porque na hora de você elaborar o seu relatório, vai precisar estar tudo corretamente, né? Fica desagradável depois que você já terminou tudo, falar, poxa, como é que era o sobrenome da criança? Qual que é a escola que ela tá? Qual que era a queixa mesmo? Então, assim, fica uma coisa muito, muito desagradável e mal feita, tá? Então, essa parte aí, anotem bem, reforce. Olha, eu já deixei, lembra lá da entrevista inicial? Então, anotei isso, 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 isso. É isso mesmo? Estamos de acordo? Vamos prosseguir. Ótimo. Então, começa aqui com o histórico da queixa escolar, né? No caso aqui, escolar. Quando iniciou os primeiros sintomas? Então, a família respondeu, tá? De forma fictícia, que logo no primeiro ano escolar, quando iniciou o processo de alfabetização. Frequência e intensidade. Sempre que é necessário realizar atividade escolar. Realizou tratamentos anteriores? Quais? Aqui, pessoal, por que que eu repito essas perguntas? Tem essas perguntas lá na entrevista inicial e tem aqui na anamnese também. Por quê? Já aconteceu diversas vezes aqui comigo da família falar uma coisa, passar duas, três sessões falarem outra. Então, isso é muito, muito importante. De perguntar se realizou o tratamento, não, não realizou nada. De repente, passa duas, três sessões, vai chegar na anamnese, ah, tomou Gardenal por não sei quanto tempo. Tomou Ritalina por não sei quanto tempo. Falei, poxa, então realizou o tratamento. Quem passou essa medicação? Né? Então, isso já aconteceu, inclusive, né, de pais que falaram que não tinha problema nenhum de saúde na família e chegar no dia da anamnese e aparecer que tanto o pai quanto a mãe do aprendiz tinha transtornos depressivos e ambos faziam uso de medicação. Então, assim, são coisas que você precisa repetir, tá? Tanto lembrando que da entrevista inicial para a anamnese já vão ter passado algumas sessões, tá bom?
Aqui vai perguntar sobre o nascimento. Coloquei que o nascimento foi no hospital. Às vezes, tá? Já aconteceu até que eu presenciei, a criança nasceu no carro, tá? Eu estava na porta, no atendimento do hospital, a mãe chegou e já ganhou o neném dentro do carro. Não chegou nem a descer do carro para ganhar o neném no hospital, tá? E tem alguns casos que a pessoa ganha em casa, ganha na rua, enfim. É sempre bom perguntar, tá? Então, por mais que pareça uma pergunta óbvia, não é tão óbvia assim, pode ser que tenha algumas intercorrências aí. Se teve parto normal, cesariana ou precisou fazer uso de fórceps. Se precisou de oxigênio, tá? Aqui eu falo sempre que é muito importante essa pergunta da oxigenação, porque alguns segundos ou até mesmo minutos que a criança demorou para respirar, para puxar a oxigenação, isso pode sim trazer problemas e consequências para a vida toda dessa criança, tá? Não necessariamente que vá trazer, mas às vezes a criança está apresentando algumas coisas e é devido lá a questões do seu nascimento. Aqui, pergunto se teve traumas, tá? A altura e o peso. Eu deixei aqui para vocês altura, peso, duração do parto, é, essas questões assim, meio no geral, tá? Então, isso aí é o aproximado da normalidade da criança nascer, tá? Pode ser que seja um pouquinho mais, um pouquinho menos dentro da normalidade, tá bom? Se teve traumas, a altura e o peso, a duração do parto, teve icterícia, o que seria icterícia? O amarelão, né? Se chorou logo a nascer, isso é importante, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, não, não precisou de oxigênio. Mas a criança chorou logo a nascer? Não, não chorou. Então, será que essa criança estava respirando direito? O que foi preciso fazer? Então, é aí que você consegue fazer essas observações, tá? Aqui na parte de observação, é o momento de vocês colocarem as anotações até aí. Sempre, tá? Como eu falei na aula anterior da entrevista inicial, pontuar as coisas com muita calma, mas sempre mantendo a leveza no rosto. Pratiquem isso se vocês também são muito expressivos, para que a família se sinta confortável. Pensando em todo esse processo avaliativo, agora essa família já te conhece mais, essa criança já tem uma certa afinidade com você ou esse adolescente. Então aqui é o momento deles abrirem o coração para você, porque já não é mais aquela primeira impressão. Primeira vez que eu chego e conheço você, eu não sei como é que funciona. Então aqui é o momento de vocês deixarem fluir. Por isso que eu sempre recomendo que a anamnese vocês deixem separado pelo menos 1 hora e meia para fazer com a família, porque é algo que às vezes passa bastante do tempo. Porque a família começa a contar as coisas e coisas relevantes que vai ajudar você a fechar aí a sua avaliação. Aqui é a gestação. A criança ela foi desejada? Sim. Ela foi planejada? Sim. Por que que são duas questões diferentes? Porque muitas vezes a criança, ela não foi desejada e não foi planejada. Às vezes a criança foi desejada, mas não foi planejada, e às vezes não foi nenhum nem outro, tá? Então isso é importante, porque quando a família deseja a criança, descobre, mesmo que sem planejar, nossa, é totalmente diferente, mas tem casos que a criança não foi desejada e não foi planejada. E nós sabemos, né, enquanto psicopedagogos, o tanto que isso afeta a vida da criança, né? A partir dos primeiros meses de vida, a criança sente, ela sente rejeição, ela sente o que a mãe sente. Então, isso é muito sério e é muito importante pontuar aqui nesse momento na avaliação de vocês. O tempo de duração da gestação, quando sentiu a criança mexer pela primeira vez, fez tratamento pré-natal, houve algum trauma físico ou psicológico durante a gestação? Essa também é outra questão que nós deveríamos pontuar. Por quê? O que que acontece em alguns casos, né? Eu tive uma mãe, né, que a filha tinha suspeita de TDAH, já uma adolescente e tudo mais. E quando chegamos nesse ponto, ela falou: eu passei a minha gravidez inteira extremamente estressada. Ela trabalhava como gerente de uma empresa grande e
tudo que acontecia, eles ligavam para ela. Era de madrugada, era final de semana. Então, assim, ela passou uma gestação turbulenta por conta do trabalho dela. O que que acontece quando a mãe da criança passa por esses traumas? O nível de cortisol aumenta muito e isso passa para o feto, né? Então, esses níveis de cortisol aumentado não fazem bem para o feto, para a criança. Isso pode trazer problemas de ansiedade para a criança e inúmeros problemas, né? Porque essa mãe passou a gestação toda dela com o cortisol lá nas alturas. Então, ela passou raiva, passou estresse, aquela coisa. A criança já nasce uma insegurança, muito agitada, também estressada. Tanto que a mãe fala, eu não sei por que que ela é assim, se todo mundo em casa é diferente, né? Então chegamos aí num ponto que pode sim justificar esses problemas que essa criança tem, que essa adolescente tem, no caso. Ali você também pergunta se apresentou algum problema de saúde, né? Isso também é fundamental. E dependendo do problema de saúde que a mãe teve, afeta a criança para o resto da vida também, né? Então são coisas que nós devemos prestar muita atenção. Novamente, coloco aqui as observações. Caso a conversa flua, coloquem aí um exemplo igual esse que eu falei para vocês. A mãe disse que sofreu muito na gravidez porque trabalhou em excesso, foi humilhada por fulano, por ciclano. Isso daí você coloca nas observações, tá? Alimentação. Mamou direto ou apresentou dificuldades? Mamou direto no peito ou apresentou dificuldades? No caso dessa criança, ela não apresentou dificuldades e mamou direto. Usou uma madeira por quanto tempo? Apresentou ou apresenta seletividade alimentar? Isso é muito importante. Apresenta rejeição alimentar por causa de alergias? Apresenta problemas com texturas de alimentos? Amanda, mas por que que eu tenho que perguntar de comida para essa criança? Aí muitas pessoas ainda falam, não, porque o autista, ele tem problema de seletividade alimentar, não consegue comer, e aí eu sei que é autista. Em partes pode até ser, mas em outras partes, às vezes a pessoa tem uma alergia alimentar. No meu caso, por exemplo, eu tenho alergia alimentar. E então eu não posso comer algumas coisas. E o que que acontece? Alguns alimentos são ricos em diversas vitaminas. Então, se essa criança, esse adolescente, esse adulto não se alimenta corretamente, eu preciso pedir que essa família vá ao médico e peça para que o médico encaminhe eles para fazer um exame de sangue. Por quê? Porque se a minha vitamina B12 está muito baixa, a minha vitamina D está baixa e o ferro está baixo, como que vai ficar o meu processo de atenção? O nosso cérebro ele não consegue assimilar, porque a vitamina B12 ela é fundamental para que você preste atenção. A vitamina D é para te dar um ânimo, tanto que quando nós estamos com a vitamina D baixa ou até mesmo o ferro, nós dormimos muito, não prestamos atenção nas coisas, dá vontade de chorar o tempo todo, porque o nosso corpo está deficiente de vitamina. E muitas vezes é porque essa criança não se alimenta bem ou porque tem alguma alergia alimentar. Então, nesse momento, é importante investigar isso e caso tenha alguma seletividade alimentar ou não se alimente, tem alergia ou coisas do tipo, é importante você pedir para essa família ir ao médico, fazer um exame de sangue para averiguar a questão das vitaminas, se está tudo certo, tá? Aí, a partir daí, você consegue ter uma noção melhor das coisas. Porque uma criança que está com as vitaminas baixas, que não se alimenta, que não dorme, essa criança, ela logicamente não vai conseguir aprender de forma natural, de uma forma que flua a aprendizagem dela, porque ela não está bem. Nós, como adultos, se a gente não se alimenta bem, se não dormimos bem, se estamos com as vitaminas baixas, o nosso trabalho não rende, não conseguimos estudar, nem ler, nem nada. Então, o nosso corpo ele precisa de nutrição. Então, isso é muito importante para que vocês consigam aí fechar essa avaliação de vocês. A questão do sono, como eu falei. O sono, como é o sono? É agitado, é calmo, dorme a noite toda, range os dentes quando dorme, apresenta sonambulismo, tem sudorese quando dorme, constantemente tem pesadelos. Perguntar se a criança dorme sozinha, se tem cama individual, se tem quarto separado dos pais, se divide o quarto com alguém, se dividir com quem. Isso tudo para quê? Por quê? Como é o sono?
muitas vezes a criança não dorme bem, como eu já falei. Então, é péssimo. Uma criança que não dorme é péssimo. Ela não vai conseguir desenvolver a aprendizagem. Nem a gente, ninguém consegue. Nós precisamos do sono para viver, certo? Dorme a noite inteira. Isso é outra coisa importante, porque tem criança que dorme picadinho. Então, essa criança não descansa, o cérebro dela não para. E aí isso dificulta o aprendizado dela também. Range os dentes quando dorme, apresenta sonambulismo, tem sudorese. Aqui entram algumas outras características que podem enquadrar como ansiedade, como TDAH. Geralmente, pessoas que têm o TDAH têm sudorese, se mexe muito, tem pesadelos constantes. Não a questão do sonambulismo, mas essas outras questões também, né? Aqui a questão da autonomia. Essa criança dorme sozinha? Porque muitas vezes está lá na escola, mas está atrasado, mas parece infantilizado, mas isso e aquilo outro. Mas daí você vai lá na parte, até quanto tempo usou mamadeira? Ah, usa mamadeira até hoje. Dorme sozinho ou não? Tem cama individual, não dorme com o papai e com a mamãe. Essa criança ela vai ter independência? Vai ser mais difícil para ela, porque ela está ainda no momento como se ela fosse muito pequenininha, muito bebezinha lá, não tem autonomia dela, ela não tem o espaço dela dentro de casa, ela não reconhece ela no espaço dela, tá? Então, é por isso que existem essas perguntas, tá? Porque muitas vezes nós achamos que a criança está lenta, está atrasada, mas quando nós olhamos para o ambiente familiar favorece que essa criança permaneça ali como um bebezinho, sem desenvolvimento, sem autonomia, tá? Então, nós precisamos levar isso em consideração. O desenvolvimento motor, quando sustentou a cabeça, quando começou a sentar com ajuda, engateou com quanto tempo ficou em pé, andou com quanto tempo, quando falou as primeiras palavrinhas ou balbúcios, que é aqueles papá, mamã, água, essas coisas, né? São palavrinhas mais simples, nem são completas, né? Quando começou a ir ao banheiro sem o uso de fraldas. Gente, coloquei 2 anos e meio aqui, mas eu sei que até mais velho aí dá para demorar para tirar as fraldas, tá? Porque não são todas as crianças que têm esse processo tranquilamente. Agora, o que é atípico? A criança está com 5 anos e não saiu das fraldas. Aí é complicado, a criança está com 4 aninhos e está com dificuldade de sair das fraldas. Aí começa a abrir um sinal de alerta. Demorou muito para sustentar a cabeça, demorou muito para falar, demorou muito para ficar em pé, para se apoiar, tem problemas de equilíbrio. Então, são coisas muito pontuais que nós devemos observar aqui. Se usou chupeta, por quanto tempo, se chupou o dedo, se roeu ou rói as unhas, se apresenta alguma espécie de tique, se morde os lábios, se andou na ponta dos pés, tudo isso é muito importante, tá? Eu até coloco essa questão do tique quando eu falo com as famílias, eu falo porque eu tenho, né? Então, como uma pessoa atípica, neurodivergente, eu tenho os tiques, e principalmente quando eu tô nervosa, que eu mordo por dentro dos lábios, assim, a minha boca fica toda machucada. Mas às vezes a criança ela rói a unha, ela tem tica, ela fica batendo, ou ela fica fazendo assim com a mão, que daí entra em outras questões aí. Mas é importante sinalizar isso, também o uso da chupeta. Às vezes a criança lá apresentando um problemão na fala, e aí acha que é um monte de transtorno, que é isso, que é aquilo. Mas não, é porque usou muito tempo a chupeta, ou chupa o dedinho. Então, assim, isso precisa ser analisado, tá? Andar nas pontas dos pés pode ser inúmeras coisas. E eu sei que muitos já vão focar, andou na ponta dos pés é autista. Não é bem assim, tá? Aí eu coloco uma observação. Toda criança que anda nas pontas dos pés ou não passou pela fase de engatinhar é autista? Não é uma regra, porém é muito importante observar o contexto. Não é regra. Então, não é porque a criança andou na ponta dos pés, porque ela demorou a falar que ela é autista. Nós precisamos olhar todo o contexto. Por isso que a anamnese é uma entrevista profunda e detalhada. Não dá para fazer correndo e nem deixar passar os pormenores, tá?
A saúde. Vamos entrar no eixo da saúde. Os antecedentes de saúde de uma criança, de um adolescente, até de um adulto, podem fornecer informações importantes sobre o seu desenvolvimento físico e emocional, bem como sobre possíveis riscos de saúde no futuro. Por exemplo, antecedentes de saúde familiar, como histórico de doenças crônicas, alergias, distúrbios genéticos, entre outros podem influenciar a saúde e o bem-estar da criança, tá? Ou do indivíduo, aqui no caso eu coloquei uma criança, tá? Pergunto então se já teve algum tipo de doença, se já apresentou quadro de convulsões. Isso também é um fator que pesa muito. Recentemente eu atendi uma adulta de 27 anos que tem muita dificuldade de aprendizagem e na entrevista ali com a mãe na anamnese, a mãe comentou que essa criança caiu quando tinha 3 aninhos, 2 para 3 aninhos, e no que ela caiu, ela convulsionou muito. A mãe ficou muito preocupada, a partir de então não foi feito exames. Essa criança apresentou sequelas durante a vida, e isso sim é um fator muito, muito sério, né? Depois foi investigado, foi feita ressonância, apareceu outros problemas, mas aí já estava na vida adulta, tá? Então é bem importante perguntar esse tipo de coisa. Você já teve desmaio? Você já passou por alguma operação? Se tomou ou toma remédios controlados? Lembra lá no começo que eu falei que é aqui que você pega a pessoa? Então a família falou que nunca foi fez tratamento nenhum. De repente, aqui chegou nessa parte, ah, toma Ritalina. E aí você faz aquela carinha, né? Dá um sorrisinho, ah, entendi. Anota ali. Não vai falar, nossa, mas você disse que não tomava. E agora está dizendo que sim. Isso aí, se você falar dessa forma, você já bloqueia a pessoa. Respira fundo, dá uma risadinha e escreva ali, simplesmente, tá? Não estamos aqui para julgar ninguém. Na família, existe algum caso de doença grave? Existe caso de problemas mentais ou emocionais? Por que que é importante falar isso? Você já fala dando exemplos, depressão, síndrome do pânico, entre outros. Porque quando a gente fala doença mental, a pessoa fala, nossa, tô perguntando se eu tenho um louco na minha família. E isso pode soar desagradável para as pessoas ouvirem. Então você já fala e já dá esse exemplo: depressão, síndrome do pânico, ansiedade, essas coisas. Aí a pessoa já começa a entender e já baixa a guarda também, tá? Se existe dependentes químicos na família alguém faz uso de remédios controlados, como eu falei para vocês lá no começo, foi aí que eu descobri, depois de algumas sessões, que os pais da menina, da adolescente, que eu estava investigando, né, do adolescente, os dois tinham transtorno depressivo e os dois tomavam medicação controlada já há alguns anos, né? Então, na família existe sim casos de problemas emocionais e também uso de remédio controlado, tá? Então, isso é importante também assinalar. Agora nós vamos entrar no desenvolvimento escolar. Quando começou a frequentar a escola? Apresentou dificuldades na leitura ou na escrita? Apresentou dificuldades matemáticas? Costuma se esquecer do que aprendeu com rapidez? Vai bem na escola? Se dá bem com os colegas de classe? Não gosta de estudar ou gosta de estudar? Falta com frequência às aulas? Gosta da professora? Teve alguma reprovação? Por quê? Quais matérias têm dificuldade? Quais matérias têm mais facilidade? Os pais ou responsáveis costumam estudar junto com a criança? Aí, aqui nós temos a socialização, lazer e estilo de vida. Lembra que na aula da entrevista inicial eu falei sobre a importância de ter isso e de vocês investigarem, porque muitas vezes a criança não socializa, não tem lazer, não tem nada, mas é por conta da rotina familiar. Não é porque ela tem algum transtorno, ou porque ela apresenta alguma outra coisa, é por conta da educação, tá? Então aqui eu coloquei que essa criança ela tem uma rotina equilibrada, todos os dias tem um momento de brincar com os colegas, realizar suas tarefas em casa sozinha, come comidas saudáveis nos horários corretos e etc. Relação dinâmica familiar. A família apresenta um ritmo acelerado em relação aos afazeres. Na maior parte do tempo, os pais estão trabalhando enquanto a criança está na escola. Coloquei que ela está no período integral.
As tarefas são realizadas pela criança no tempo determinado pelos pais, porém são raras as vezes que os pais estão juntos para auxiliá-lo. Eventos traumáticos na vida da criança. Os pais relatam que não teve nenhum evento. Gente, por que que eu sempre coloco isso, tá? É uma coisa minha e eu acho importante. Tem crianças que estavam num desenvolvimento maravilhoso, já estava lendo, já estava escrevendo, estava ótimo. De repente, sofreu um acidente de carro. E aí começou a ter problemas. Ou seja, então até aquele momento a criança estava bem. A partir dali, ela começou a ter dificuldades de aprendizagem. Então, isso é importante assinalar, porque às vezes não é algo que o psicopedagogo vai conseguir ajudar. Ou precisa do psicopedagogo mais o psicólogo, porque a criança sofreu um trauma emocional tão grande que travou outras áreas. Então, ela vai precisar da ajuda dos dois profissionais para conseguir caminhar, tá? Então, isso é muito, muito sério de entender. As experiências afetivas marcantes, daí coloquei que foi um aniversário de 10 anos comemorado no Beto Carreiro. Isso também é bacana, tá? De entender se a criança tem momentos felizes e coisas que ela relata, se tem essa alegria também. E ver também se tem alguma coisa relacionada à escola, ao aprendizado, tá? Se já realizou ou realiza algum acompanhamento, apenas aula de reforço escolar oferecida na escola no período integral. Outras observações: os pais aparentam estar extremamente preocupados em relação a uma nova reprovação, tá? Então, aqui, claro que foi um caso fictício que eu passei para vocês, mas de uma forma simples, tá? Uma anamnese simples, com perguntas simples, vocês conseguem tirar muitas informações que vão enriquecer a sua avaliação. E a partir dessas informações, vocês vão juntar lá com a entrevista inicial, vão juntar com todos os testes que vocês aplicaram e observação dessa criança, desse indivíduo, para fechar aí o seu parecer psicopedagógico, né? E fazer os possíveis encaminhamentos. Mas, claro que nessa aula vocês vão ter uma atividade, tá bom? Olhando todo o processo da anamnese dessa criança, isso que os pais falaram, tá? Eu quero que vocês elaborem um plano de avaliação para essa criança. Essa criança aqui que se chama Ana Júlia, tá? Com tudo isso, vou deixar aqui os slides para vocês olharem toda a trajetória, o que responderam sim, o que responderam não, colocar, montar tudo certinho e mandar aqui para mim como que seria para fazer uma avaliação dessa criança, né? Ou até mesmo o que vocês acham que essa criança tem, tá? Então, quantas sessões, quais tipos de testes vocês usariam ou usaram para chegar até aqui e fechar aí o parecer psicopedagógico dessa criança, o que possivelmente ela tem e do que essa criança precisa. Então, vai ficar essa tarefinha para vocês fazerem, esse desafio, e eu quero que vocês mandem aqui para mim, tá bom? Vou deixar certinho o e-mail aqui para vocês me mandarem, tá? Se não for o e-mail, eu vou deixar para colocar aqui mesmo, tá? Mas eu deixo sinalizado bem certinho para vocês, tá bom? Então é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e que vocês pratiquem aí a anamnese corretamente, tá bom? E como eu falei, né? Agora eu vou deixar para esse finalzinho. A anamnese nós deixamos por último, tá? Por último, eu fiz a entrevista inicial, fiz as minhas sessões de avaliação. A última sessão de avaliação, eu vou fazer a anamnese com os pais. E depois da anamnese, aí sim, a devolutiva, para encerrar esse processo avaliativo com essa família, tá bom? Então, deixe sempre a anamnese para o final, né? No caso, seria a penúltima sessão, porque a última é a devolutiva, né? Então, faça todo o processo, a anamnese por último ali, e depois a reunião de devolutiva, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.